Olá, queridos, bom dia, graça e paz, que Deus, nosso Deus, esteja nesta manhã dessa quinta-feira, 7 de março, de 2024. Estamos de volta com mais um momento de reflexão, com mais um momento de conhecimento da palavra de Deus, assim no intuito de esclarecer a todos nós, não só a vocês, mas a mim também, a respeito de um sentimento chamado medo. Eu estava esses dias orando, pensando e analisando certas coisas. O que o medo é capaz de fazer com uma pessoa? Você tem ideia de quantas pessoas morreram na pandemia em razão do medo e não da própria Covid? Eu vi pessoas que ficaram dentro de casa sem sair para lugar nenhum, com medo de morrer. Uma realidade que todos nós temos que encarar. A morte é inevitável, não é? E por que esse medo? Por que o ser humano muitas vezes tem esse medo tão grande, até mesmo de certas coisas, por mais simples que sejam? A palavra de Deus, ela nos orienta a termos coragem, a sermos corajosos, né? Em 365 versículos da Bíblia diz assim: não temas, ou seja, não tenha medo. Um para cada dia do ano. Quem está dizendo isso? O nosso Criador. Ninguém melhor do que Ele para falar sobre isso, né? Então, quando nós realmente não temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós não temos a fé de que Deus está no controle de todas as coisas, aí o medo vai alastrar. O medo, ele tem, até certo ponto, ele é normal. É até mesmo algo que pode nos defender de tomarmos atitudes precipitadas, né? Entrarmos em coisas arriscadas. Mas a partir do momento que ele ultrapassa esses limites, ele passa a ser uma doença. E vai gerar pânico, vai gerar outras coisas que acabam tirando o sentido da vida do ser humano. Vou ler aqui um texto, só para a gente reforçar. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema. Ele está falando aqui a Israel, né? Pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, por que eu vou temer? Se eu tenho a promessa de um Deus todo-poderoso, todo amoroso, todo cuidadoso, por que eu vou deixar o pânico, deixar o medo tomar de conta? Então, o inimigo, ele usa muito isso. Ele usa o medo. Ele usa o pânico, né? Ele usa tudo aquilo que é contrário à fé. Lembra de quando Adão pecou? Lembra qual foi o primeiro sentimento que Adão sentiu? Quando Deus o buscou no jardim: Adão, onde estás? Ele disse: eu estava nu e me escondi porque tive medo. Adão teve medo. O primeiro sentimento que ele teve foi medo. Por que ele teve medo? Porque o inimigo usa esse sentimento no sentido negativo para atormentar, né? Para tirar a fé da pessoa. Então, uma pessoa que tem medo, uma pessoa covarde, né? Uma pessoa que não tem capacidade de reagir, né, às situações que ele enfrenta. Quando a gente lembra de Gideão, que foi diminuindo as pessoas, os soldados, e teve um texto, um canto que Deus disse assim: quem for tímido, ele disse, quem for tímido, ou seja, medroso, pode dar fora daqui, né? Você não vai me servir. Mas a gente vê Josué, quando Deus diz para ele ser forte e corajoso. E aí vai, tantos exemplos a gente ouve, a gente vê, não é? De pessoas que tiveram coragem. Porque eles sabiam quem estava dizendo a eles: não tema, seja forte, seja corajoso. Eles sabiam quem estava no controle, quem está no controle da situação. Estava de manhã ouvindo uma mensagem sobre
ali aquela tempestade que tomou aquele barco, né? Quando Jesus, depois de ministrar, de fazer a multiplicação dos pães ali, dos peixes, mandou que os discípulos atravessassem o mar da Galileia, aquele grande lago ali, né? Tem cerca de 13 quilômetros de extensão. Jesus despediu aquelas pessoas, ele não estava num momento bom, porque o primo dele tinha morrido, perdeu literalmente a cabeça, João Batista, né? E ele sabia do ministério dele, o que ele tinha que fazer. Ele estava analisando, paralelamente à mensagem que estava ouvindo, estava analisando. Jesus despediu aqueles discípulos, mandou que eles entrassem no barco e atravessassem. Mas Jesus despediu a multidão. Ao invés do discípulo despedir a multidão, ele mesmo fez isso. Depois Jesus foi para onde? Ele foi para o monte, sozinho. Ele foi orar. Com certeza. Deus, ele estava sabendo do que ia acontecer ali logo mais tarde, um pouco, né? Jesus estava no monte orando. Os discípulos entraram no barco e foram. Eles já estavam na metade da viagem, quando a Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade. Não era algo natural. Ali tinham vários pescadores, sabiam, eles conheciam, não é? Eles conheciam quando era uma tempestade natural, normal, eles passavam ali, era uma tempestade sobrenatural. Ali o inimigo queria literalmente destruir aquelas pessoas, matar, quebrar aquele barco e que eles morressem todos, não é? Aí eu estava analisando, pensando, por que Jesus estava no monte orando? O que aconteceria, por exemplo, se aqueles discípulos que estavam sendo treinados por ele tivessem morrido, morressem ali no meio do mar? Ele teria que chamar novas pessoas, fazer novo treinamento para poder essas pessoas olha como o inimigo é astucioso. O objetivo dele era neutralizar, barrar, matar os discípulos que futuramente levariam a mensagem, né? E eles lutaram contra tudo aquilo, eles lutaram contra a tempestade, desde a hora que começou, e foi. Jesus orando, né? A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, ou seja, 3 horas da madrugada, Jesus foi lá ter com eles. Foi ter com eles, né? E ele foi andando por sobre as águas, ele foi andando, pisando em cima daquilo que estava causando o medo àqueles discípulos, né? Então vocês sabem dessa história. Mas voltando um pouco, o medo, as pessoas que são medrosas, eles ficam imaginando, né? Imaginando o que pode acontecer, aí fica imaginando, o inimigo vai usar isso na mente da pessoa. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. A pessoa começa a viajar no medo e se recolhe e neutraliza. Então não podemos, nós temos que ter coragem. Aqui no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, olha o que aconteceu. Ele diz: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Gente, isso está falando de quê? De sentimento negativo, de pensamento negativo. Eu não posso viver a minha vida, eu não posso vencer nenhuma batalha, eu não posso superar nenhuma barreira se eu tiver medo. O meu medo, ele tem um limite. Ele tem um limite. Mas quando ele chega na parte sobrenatural, eu tenho que estar realmente, literalmente, nas mãos de Deus. Então se ele diz, não tema, ser forte, ser corajoso, eu preciso crer nisso. Se eu, a partir do momento que eu digo que eu tenho medo, que eu vou temer, eu estou dizendo que o meu Deus não é capaz. E Ele é. Como Ele é. Só Ele realmente tem todo o poder. Então não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte. Seja corajoso. A situação, por mais difícil que seja, ela vai passar. Tudo passa. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele possa, a cada dia, fazer com que você entenda a presença dEle, que é uma realidade na nossa vida. Amém? Até o próximo.